One Story 72. Zacarias, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Zacarias, do capítulo 1 ao capítulo 14. O profeta Zacarias apareceu cerca de 2 meses depois do profeta Ageu. Juntos, eles encorajaram a reconstrução do templo. Por fim, testemunharam a conclusão do templo sob o governo de Zorobabel. No entanto, aqueles que esperavam que tudo melhorasse assim que o templo fosse reconstruído logo se decepcionaram. Essa decepção levou a uma nova crise espiritual. Mesmo depois da conclusão do templo, a vida do primeiro grupo que voltou do exílio não havia mudado muito. Uma das razões foi que, depois da morte do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, não havia mais líderes fortes. Outra razão foi o constante assédio das nações vizinhas. Mas Zacarias sabia que, mais do que qualquer problema externo, a verdadeira questão estava dentro, na condição espiritual do povo de Deus. É isso que o livro de Zacarias aborda. Por fora, Israel parecia pequeno e fraco, e as nações ao redor pareciam poderosas e fortes. Mas Zacarias declara que é Deus quem governa o curso da história mundial. E, no fim, a vitória final pertence ao povo de Deus. Esse é o consolo e a esperança que Zacarias proclama. É também por isso que o livro de Zacarias contém muitas profecias sobre a volta de Cristo. Então agora, vamos juntos entrar em Zacarias. Voltem-se para mim. Deus começa o livro de Zacarias dizendo: O Senhor se irou muito contra os seus antepassados. E ele diz: Voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês. Mas eles não voltaram. Os seus antepassados ouviram os profetas chamando-os a deixar seus maus caminhos e a voltarem para Deus. Mas eles não deram ouvidos às palavras de Deus, nem lhe deram atenção. Como resultado, a disciplina de Deus veio sobre eles, exatamente como as suas obras mereciam. Agora, nós estamos estudando juntos os livros proféticos. Cada livro tem o seu estilo próprio, mas a mensagem central não varia muito. Os principais temas são repreensão e restauração. A maioria dos livros proféticos começa com repreensão e termina com restauração. Voltarei a consolar Sião e a escolher Jerusalém. A palavra do Senhor veio a Zacarias. Ele teve uma visão. Um homem montado num cavalo vermelho estava entre as murtas num vale profundo, e atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. O anjo do Senhor, que estava entre as árvores, disse: Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais estás indignado há 70 anos? Então o Senhor respondeu: Estou muito zeloso por Jerusalém e por Sião, e estou muito irado contra as nações que se sentem seguras. Eu estava apenas um pouco irado, mas elas aumentaram a desgraça. Por isso, voltarei a Jerusalém com misericórdia. Nela será reconstruída a minha casa, e o cordel de medir será estendido sobre Jerusalém. Minhas cidades transbordarão novamente de prosperidade, e o Senhor voltará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Deus desejava continuamente restaurar o seu povo e o chamava a voltar para ele. Mas eles continuavam olhando para o mundo, confiando no mundo e amando o mundo. E, com isso, só aumentavam o peso da disciplina de Deus. Mas por causa da compaixão ardente de Deus, ele teve misericórdia deles novamente e voltou a Jerusalém, dizendo: Minhas cidades transbordarão novamente de prosperidade. O Senhor voltará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Esse é o nosso Deus. Depois Deus mostrou a Zacarias 4 chifres. Eles representavam os poderes que haviam espalhado Judá, Israel e Jerusalém. Em seguida apareceram 4 artesãos. Eles foram enviados para aterrorizar os chifres que tinham espalhado Judá e para derrubá-los. Essa é uma restauração que o próprio Deus trará. As nações que Deus havia usado para disciplinar o seu povo agora seriam derrubadas por outras. Eu habitarei no meio de vocês. Zacarias tem outra visão. Um homem aparece com um cordel de medir na mão para medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. Mas outro anjo diz: Jerusalém será uma cidade sem muros por causa do grande número de pessoas e animais que nela haverá. Isso aponta para a futura Jerusalém espiritual e para o povo espiritual de Deus,
que já não serão definidos por fronteiras visíveis. Deus diz: Eu mesmo serei um muro de fogo ao redor dela, e serei a sua glória no meio dela. Sim, Deus havia espalhado o seu povo aos quatro ventos como resultado do juízo. Mas agora, aqueles que haviam saqueado o seu povo seriam eles mesmos saqueados. Deus chama a filha de Sião, a cidade de Jerusalém, a cantar e se alegrar. Pois estou vindo, e habitarei no meio de vocês. Ele diz: Naquele dia, muitas nações se unirão ao Senhor e se tornarão o seu povo. E Deus habitará no meio deles. Deus voltará a escolher Judá como sua porção na Terra Santa e escolherá, novamente, Jerusalém. E o Senhor chama todos os povos ao silêncio diante dele, porque ele está se levantando da sua santa habitação. Naquele dia, ele agirá. Nós já passamos pelos livros históricos. A partir desse ponto, a salvação de Deus já não é apenas histórica. É claro que precisamos lembrar que o êxodo do Egito, a jornada pelo deserto e a entrada em Canaã foram apenas uma prévia da salvação definitiva. Da mesma forma, depois da queda de Judá, o retorno do exílio e a reconstrução do templo e dos muros foram dados como uma espécie de restauração histórica. Mas se a restauração em si fosse o objetivo final, então o novo templo teria sido muito mais glorioso do que antes. Mas não foi. A salvação que vemos nos livros proféticos aponta para algo maior. É a salvação espiritual que virá através do Messias, Jesus Cristo. Eu farei surgir o meu servo, o renovo. O sumo sacerdote Josué estava em pé diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para acusá-lo. Satanás apontava para a aparência de Josué, que representava o pecado e o estado quebrado de Israel depois da sua queda. E como sempre fez, condenava o pecado deles. A Bíblia descreve isso como opor-se a ele. Mas o Senhor repreendeu Satanás. Por quê? Porque Deus havia escolhido Jerusalém, mesmo sendo ela como um tição tirado do fogo. Deus removeu o pecado de Josué, ordenou que suas roupas sujas fossem tiradas e disse: Veja, eu tirei de você o seu pecado e vou vesti-lo com roupas finas. Então, um turbante limpo foi colocado sobre a sua cabeça. O Senhor disse a Josué: Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus preceitos, você governará a minha casa e terá autoridade sobre os meus átrios, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. E continuou: Eu farei vir o meu servo, o renovo. O Senhor também falou da pedra colocada diante de Josué, dizendo: Eu removerei o pecado desta terra em um só dia. Assim como as roupas de Josué foram trocadas, os pecados do povo seriam purificados por Deus. E quando a restauração com Deus fosse completa, cada um de vocês convidará o seu próximo para se sentar debaixo da sua videira e da sua figueira. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Deus continua a falar sobre a restauração do seu povo. Ele mostra a Zacarias uma visão. Deus então mostrou outra visão a Zacarias, um rolo voador. Esse rolo era a maldição que se estende sobre toda a terra. Ele declarava: Todo ladrão será expulso, e todo aquele que jura falsamente será expulso. O rolo entraria na casa do ladrão e daquele que jura falsamente em nome de Deus, permaneceria ali e a destruiria completamente, tanto a madeira como as pedras. Depois disso, Deus mostrou a Zacarias a visão de uma mulher dentro de um cesto, e a visão de 4 carruagens, cada uma simbolizando o grande juízo que virá no dia do Senhor. Aquele que é chamado renovo construirá o templo do Senhor. Depois de falar do juízo por meio das visões, Deus novamente traz uma mensagem de restauração. Ele coloca uma coroa sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué e diz: Aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele surgirá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele mesmo construirá o templo do Senhor. Será revestido de majestade e se assentará e reinará no seu trono. E será sacerdote no seu trono. E haverá harmonia entre os dois. Foi realmente para mim que vocês jejuaram. Mais uma vez, Deus repreende o seu povo por causa do pecado. Ele diz: Quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês durante esses 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram. Ele continua: E quando vocês comiam e bebiam, não faziam isso apenas para si mesmos.
Seus atos religiosos não eram para Deus, mas eram egoístas. Eles endureceram o coração como diamante. Quando Israel entrou na terra de Canaã e viveu em paz, Deus falava continuamente com eles por meio dos seus profetas. Desde Abraão até Moisés, Deus tirou o seu povo do Egito, conduziu-os pelo deserto e lhes deu a terra de Canaã para viverem como seu povo e desfrutarem da sua graça. Mas quando se estabeleceram na terra, eles se afastaram de Deus e adoraram Baal e Azerá. Deus lhes disse: administrem a verdadeira justiça, tenham misericórdia e compaixão uns pelos outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, o estrangeiro, nem o pobre. Não maquinem o mal uns contra os outros. Deus os chamava à justiça, à misericórdia, ao amor por ele e ao amor ao próximo. Mas eles se recusaram a ouvir. Deram as costas obstinadamente, taparam os ouvidos e endureceram o coração como diamante, não querendo ouvir a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito por meio dos profetas antigos. Então Deus respondeu com ira: quando eu os chamei, eles não ouviram. Por isso, quando eles chamarem, eu não ouvirei. Deus os espalhou entre as nações, e a terra deles ficou desolada. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mais uma vez, Deus fala sobre restauração. Ele diz que tem zelo por Sião e voltará a habitar em Jerusalém. Jerusalém será chamada de Cidade da Verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. A cidade voltará a se encher de homens e mulheres idosos, de meninos e meninas brincando nas ruas. Para o remanescente de Israel, que passou pelo tempo da destruição, isso pode parecer maravilhoso demais para acreditar. Mas para o Deus Todo-Poderoso, nada é difícil demais. Deus diz: salvarei o meu povo do Oriente e do Ocidente e os trarei para viverem em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em fidelidade e justiça. Essa aliança, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, tem continuado desde antes do Êxodo, passando pelo deserto, por Canaã, pelo exílio, e agora no tempo do retorno. É uma aliança de graça unilateral. A aliança de Deus nunca é quebrada pelo fracasso humano. Isto é o que vocês devem fazer. Deus continua falando de restauração. Ele diz: não tratarei o remanescente deste povo como tratei no passado. Ele lhes dará sementes de paz. A videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas, e o céu derramará o seu orvalho. O remanescente desfrutará de todas essas bênçãos. Vocês, Judá e Israel, foram uma maldição entre as nações, mas eu os salvarei e os farei uma bênção. Não tenham medo. Sejam fortes. Quando seus antepassados me irritaram, eu decidi trazer desastre, e não voltei atrás. Mas agora decidi novamente fazer o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo. Ao povo restaurado unicamente pela graça de Deus, ele agora diz: isto é o que vocês devem fazer. Falem a verdade uns aos outros, administrem justiça verdadeira e imparcial em seus tribunais, não tramem o mal uns contra os outros, e não amem o juramento falso. Eu odeio tudo isso. Em temor ao Senhor, devem praticar a justiça e a retidão com seus semelhantes. Eles buscarão o Senhor e pedirão o seu favor. Deus diz que todas as suas práticas religiosas se transformarão em alegria, em festas felizes e cheias de regozijo, e ele os exorta a amar a verdade e a paz. Naquele dia, muitos povos e habitantes de muitas cidades virão a Jerusalém para buscar o Senhor e pedir o seu favor. Nações estrangeiras dirão: ouvimos dizer que Deus está com vocês. Vamos com vocês. Juízos sobre as nações. No tempo determinado por Deus, ele julgará Damasco, Amate, Tiro, Sidom, Ascalon, Gaza, Ecrom, Asdod e os filisteus, os que confiavam em sua própria força e riqueza, que construíram fortalezas e se exaltaram. Eles nunca mais passarão pela terra de Deus. Ele vem justo e humilde, trazendo salvação. Deus diz: alegrem-se muito. Exultem de alegria. Um rei está vindo, não como os reis deste mundo, mas justo, trazendo salvação, e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de jumenta. O povo de Deus já não vive mais pela sua própria força, mas vive em esperança pelo sangue da aliança.
O próprio Deus lutará por eles. Naquele dia, o Senhor salvará o seu povo. Sua prosperidade e sua beleza transbordarão como trigo e vinho novo. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Deus continua a promessa de restauração. Peçam ao Senhor chuva na primavera, e eu enviarei as chuvas. Deus castigará os ídolos que desviaram o seu povo. As ovelhas se dispersarão, mas o remanescente será refinado como prata e provado como ouro. Eles invocarão o nome do Senhor, e ele dirá: Eles são o meu povo, e eles dirão: O Senhor é o nosso Deus. Esta é a verdadeira restauração. O dia do Senhor. O dia do Senhor está chegando. Para o povo de Deus, será um dia de salvação por meio do juízo. Para aqueles que não o reconhecem, será um dia de condenação. Naquele dia, o Senhor será o único rei sobre toda a terra. Até mesmo os sinos dos cavalos trarão a inscrição: Santo ao Senhor. E ninguém que se recusar a reconhecer a Deus permanecerá. A história de juízo e salvação de Deus continua. O seu zelo, a sua aliança, a sua misericórdia e o seu amor não cessarão até que ele restaure o seu povo por meio de Jesus Cristo.